Olá, muito boa noite. No ar mais um Frente a Frente, direto dos estúdios de Brasília, nesta quarta-feira, em que o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o senador Davi Alcolumbre, disse que realmente não tem pressa para fazer ali a sabatina de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. O presidente da República já disse que não vai mudar essa indicação, ou seja, está o Brasil aí num impasse por causa desse presidente da CCJ, que se acha o dono do mundo e o dono da caneta. Ele é o dono da comissão, mas é um absurdo uma pessoa chegar e dizer que simplesmente não vai fazer a sabatina, deixa por isso mesmo, e o país que espere. Está na hora de ser mais republicano, né, seu Davi Alcolumbre? Desculpa a gente estar falando isso aqui logo no início do programa, mas olha, já está todo mundo por aqui com essa história. Mas hoje nós vamos tratar aqui de vários assuntos, inclusive esse vai entrar na nossa pauta. Nós recebemos aqui hoje, eu e José Maria Trindade, nós recebemos o deputado Sanderson, ele que é do PSL do Rio Grande do Sul e relator do projeto de combate ao terrorismo. Deputado, é um prazer receber o senhor aqui, muito bem-vindo ao Frente a Frente. Prazer é todo meu, Denise, Zé Maria, sempre para mim motivo de muita satisfação estar conversando com vocês e hoje aqui no programa Frente a Frente da Rede Vida, aliás, Rede Vida, que é muito assistida no Rio Grande do Sul, e aproveito aqui para mandar um abraço a uma fã número 1 de vocês, que é a minha mãe, dona Margarida, que está lá em Santo Ângelo, ela que é uma católica fervorosa, acompanhante da Rede Vida, então hoje realizo um grande satisfação aqui, um sonho de estar pela primeira vez falando para a Rede Vida de televisão para todo o Brasil. Muito obrigada, então, pela presença e felicidades aí para a senhora, pelo filho parlamentar, que muito orgulho traz aí ao Rio Grande do Sul e também ao Brasil. Zé Maria, mais um Frente a Frente, nesse dia em que Davi Alcolumbre continua ali há 3 meses sem levar essa sabatina adiante. Diz para alguns aí que só vai tratar desse tema em 2023. Já deu, né? Ele está sendo criticado dos dois lados, aliados do presidente Jair Bolsonaro e oposição. O governo sempre desconfia quando a oposição ganha um projeto, ou seja, vai votar a favor, mas esta é a situação. Ele divulgou uma nota hoje dizendo que se sente ameaçado, perseguido, mas a situação está ficando feia. A renovação do mandato dele é no ano que vem. E olha, é um momento muito importante. O presidente Jair Bolsonaro, neste final de semana, falou muito sobre situações aí pelo Brasil afora, a situação dos preços dos combustíveis, os preços dos alimentos, e o governo está realmente enfrentando, além desta dificuldade, este impasse, como você falou. A conversa hoje será muito boa. Se junte aqui à dona Margarida, né? E vamos acompanhar hoje o Frente a Frente. O deputado Sanderson é um policial de carreira, policial federal, né? E por isso ele tem um cuidado especial com a área de segurança pública e com o agronegócio, que também é uma atividade muito frequente no Rio Grande do Sul. Deputado, hoje nós vivemos aí um momento político muito importante, né? Eu costumo comparar com a Argentina, quer dizer, o que você decide agora, amanhã será o retrato do seu país. O senhor acha que o presidente Bolsonaro tem forças, reúne forças para ser reeleito? Tem força, tem musculatura, vejo que tem muita confiança da população brasileira, da população de bem, obviamente, porque aqueles que torcem para que o Brasil não dê certo, né, esses é praticamente impossível contar com a colaboração de quem torce para o quanto pior, melhor. Mas as pessoas de bem, que são a grande maioria da população brasileira, confiam, sabem que com todas as dificuldades o presidente Bolsonaro tem levado adiante uma série de políticas públicas interessantes, uma série de políticas públicas que atendem todas as regiões, atendendo de sul a norte, com políticas voltadas não só para aqueles que eram prestigiados de forma talvez prioritárias nos governos anteriores, mas agora o governo Bolsonaro continua... Mas não indicam as pesquisas, né, deputado? As pesquisas não... Eu, sinceramente, não consigo acreditar nessas pesquisas, né?
tem pesquisas que dão conta de que o ex-presidente Lula, preso e condenado duplamente por corrupção, por roubar o povo brasileiro, que o ex-presidente Lula teria mais de 60% dos votos no Brasil. Eu não consigo entender de onde vêm esses votos, porque nós andamos no Rio Grande do Sul, eu ando no Rio Grande do Sul, acompanhei o presidente Bolsonaro em visitas fora do Rio Grande do Sul também, e não localizo os apoiadores do presidente Lula. Aonde estão os eleitores do presidente Lula que poderia ratificar ou corroborar esses números de quase 70% de intenção dos votos? Por isso, não acredito, acho que essas pesquisas são pesquisas fajutas, que buscam... Todos os institutos, acho que houve um complô entre institutos. Os números que eu tenho acompanhado são números absurdos, porque dizer que alguém notadamente corrupto, porque não é o fato das sentenças terem sido anuladas por questões procedimentais que esse rapaz, esse sujeito, passou a ser alguém honesto. Não. Os crimes estão ali cometidos, né? Não acredito que alguém em sã consciência consiga votar num corrupto para ser o presidente do Brasil. E nós, agora, hoje mesmo, votamos um projeto na Câmara dos Deputados, no plenário da Câmara, que tratava dos preços dos combustíveis no Brasil. Uhum. E aí ICMS, né? ICMS. E aí ali nós discutíamos, né, que nos governos anteriores a Petrobras era alvo de roubo, de assalto. Era assaltada diuturnamente. E além de ser objeto de assalto, a Petrobras também sofria intervenções. Nós não custa lembrar que nos últimos anos do governo Dilma, houve um mascaramento do preço dos combustíveis, gerando um prejuízo de centenas de bilhões à Petrobras, que é uma empresa pública. E agora? Hoje, nós, graças a Deus, não temos corrupção na Petrobras, não há intervenção, ou seja, o valor que nós pagamos no combustível é o valor real, né? Mas, com isso, por ser o presidente Bolsonaro alguém irresponsável, cônscio das suas obrigações, que não faz a intervenção com fins eleitoreiros ou de forma populista, ele acaba pagando um desgaste político, uma conta política alta. Por isso, eu sou daqueles que acham que a Petrobras tem que ser privatizada, né, fazendo com que essas situações todas, evitando-se corrupção na mão de governos corruptos, evitando a intervenção leviana e irresponsável na mão de governos populistas, e com isso, com a privatização da Petrobras, teríamos aí melhores condições de preço, inclusive. E o senhor acha que a privatização, inclusive o presidente da Câmara, Davi Alcolumbre, andou falando, defendendo a privatização, né, recentemente. O senhor acha que é possível fazer isso nesse momento, ou é um assunto que, se vier à tona, vai ser só para depois da eleição? Não, é um assunto para ser resolvido a médio prazo. Não consegue vender uma empresa desse tamanho, uma das maiores empresas do mundo. Não consegue fazer a privatização no tempo que nós teríamos que fazer. Pois é, agora, antes de chegar... É um projeto para médio prazo, mas que tem que fazer, na minha visão, temos que trabalhar, discutir a privatização da Petrobras. Os Estados Unidos, por exemplo, que é um país que nós podemos fazer comparação com o Brasil. Os Estados Unidos, em várias situações, é parecido com o Brasil. E nos Estados Unidos, eles têm lá centenas de petrolíferas, todas elas privadas. E o preço do combustível lá é barato, né? Não há corrupção, porque as empresas são privadas, não há compadrio, não há interferência do Estado, porque o Estado não pode interferir no que não lhe pertence. E aqui no Brasil é o contrário. Temos apenas uma petrolífera, o preço é alto, há, nos governos irresponsáveis, há interferência política, nos governos corruptos há roubo. Então, por isso, eu acredito que tínhamos que levar adiante uma discussão voltada à privatização da Petrobras. Pois é, mas antes de chegar nesse ponto, vamos ter aí uma eleição nesse meio. O seu partido, o PSL, já está em fusão, em processo de fusão com o Democratas. E qual vai ser, o que o senhor pensa em fazer a partir daí? O senhor falou em gente de bem, eu queria também fazer uma observação aqui, que há gente de bem em todos os partidos. A gente sabe, né, Zé Maria, a gente acompanha a política
há mais de 3 décadas. E realmente a gente sabe que existe gente de bem em todos os partidos, como existe também gente ali que a gente olha meio assim, opa, alguns a gente já conhece pelo arriar da mala. Mas o que o senhor vai fazer agora daqui para frente com essa fusão entre PSL e Democratas? Quando eu falei em gente de bem, eu falei em gente de bem na sociedade brasileira, né? Óbvio que o ser humano convive e desde sempre, né, nessa convivência, localizam-se pessoas do bem e pessoas que fazem o mal, né? Nesse sentido que eu falei pessoas de bem ou pessoas que não são de bem. Dentro desse cenário político partidário, nós chegamos em 2019 com 52 deputados federais eleitos pelo PSL. Tínhamos todas as condições de termos uma legenda forte, unida, votando de forma consciente, mas votando junto com o presidente Bolsonaro. Afinal de contas, ele liderou esse projeto todo, sendo um político já experiente, sendo o presidente da República, sendo alguém que, de forma personalíssima, nos atraiu para esse projeto com a sua liderança, com as suas ações e atitudes éticas e honradas que ele sempre manteve dentro da Câmara. Então, o presidente Bolsonaro era e continua sendo o líder desse processo todo. Com o andar da carruagem, nós vimos que já lá em 2019 houve desacertos ou desinteligências dentro do PSL. O que aconteceu? A que o senhor atribui essa divisão tão grande do PSL? Não é segredo para ninguém que o próprio presidente Bolsonaro, em certa ocasião, pediu prestação de contas dentro do PSL. E nós, deputados mais próximos ao presidente Bolsonaro, ou aqueles que também achavam que precisava haver uma transparência, algo mais nítido, claro, dentro das contas do PSL, afinal de contas, um partido que já inicia grande, né, com milhões e milhões de reais a título de fundo partidário, e era natural que o presidente da República, né, como o líder e experiente político que era, pedisse, então, essa transparência. Não aconteceu, né? E ali chamou a atenção, então... Foi o primeiro grande baque que o senhor teve aqui na Câmara dos Deputados, que isso aí foi a luta pela chave do cofre, né? Foi, com certeza. Foi a minha... O partido é uma lojinha, feita para faturar. A primeira decepção, né? Eu que nunca tinha participado de política, sequer tinha tido filiação partidária. Depois de um tempo no Exército, tive 5 anos no Exército, e na Polícia Federal 23 anos, então, depois de 28 anos de serviço público federal, resolvi colocar o meu nome, né, me filiei a um partido político, sou daqueles que também acredita que teríamos um país melhor se houvesse a possibilidade de, no Brasil, termos candidaturas independentes, como na maioria dos países do mundo. O sujeito quer concorrer, mas não quer se filiar a um partido político. Isso vai ter os prós e os contras, né? Mas no Brasil nós somos obrigatoriamente impelidos a nos filiarmos a um partido político. Aí me filiei ao partido político, o PSL, partido do presidente Bolsonaro, e aí deu o que deu. Acabou havendo esse racha. O presidente Bolsonaro já lá no início se desfiliou, está há quase 2 anos sem partido político. E vejam, ele é o presidente da República de um país gigantesco, nós somos a 10ª economia do mundo, né? E ele é um presidente da República que, pela primeira vez na história da República, não tem partido. E eu pergunto, às vezes, que prejuízo político teve o presidente Bolsonaro em estar 2 anos sem partido político? Muitos. Perdeu muito apoio no Congresso Nacional, quase sofreu impeachment, só não foi porque se aliou ao Centrão. Mas não seria o fato dele estar filiado a um partido político que isso faria diferente? Foi esse manejo buscando o apoio de outros partidos que fez com que o presidente Bolsonaro tivesse o apoio político que hoje tem. Partido depois disso? Não sabemos que partido iremos, eu digo no plural, porque eu vou para onde o presidente Bolsonaro for. O certo é que eu não continuarei
no novo partido PSL-DEM, que é o União Brasil. União Brasil. Não permanecerei nesse partido. E agora aguardamos a janela partidária, já que a fusão de dois partidos é justa causa para a saída da sigla pela qual deputados foram eleitos. Senadores não valem, para deputados estaduais e federais vale. Então, estamos aguardando a janela, que seria apenas em abril do ano que vem, e a janela deve abrir agora, então, com a oficialização. Deve né, antecipar, né? Não é nem que a oficialização, é com o julgamento do processo no TSE. E aí, com isso, abre-se a janela. Nós imaginamos que deve ser em novembro agora, mês que vem, então, deve abrir a janela. Quantos vão sair? Com a abertura da janela, nós imaginamos que talvez uns 25 deputados federais eleitos pelo PSL devem deixar o partido para o PP, e aguardarem. Que deve se transformar no maior partido da Câmara dos Deputados. Pode ser o PP, tem convite de outros partidos, como o PL, tem o convite, por exemplo, do PSC, PTB. tem convite do PTB. Inúmeras legendas fizeram convite ao presidente Bolsonaro, que, por sua vez, estendeu esse convite, ou esses convites aos deputados próximos a ele. Então, estamos aguardando a demissão do presidente Bolsonaro para que nós também tomemos as nossas decisões. É isso, olha, aqui a informação é direta para você. Aqui no Frente a Frente, diretamente dos estúdios da Rede Vida, aqui em Brasília, hoje com o deputado Sanderson, ele é do PSL do Rio Grande do Sul. Nós vamos agora a um intervalo de 2 minutos e aí estaremos de volta.